Olá, pessoal! Nós estamos retornando agora, dando continuidade aos nossos estudos sobre avaliação e vamos voltar ainda com a mesma autora, com a Jussara Hoffmann, só que agora com uma obra completa, né? Nós vimos um artigo no bloco anterior e agora nós vamos ver uma obra completa que é a avaliação na pré-escola. Como eu disse anteriormente, Jussara Hoffmann é uma das autoras mais renomadas sobre avaliação do nosso país. Ela tem vários livros, vários deles caem no concurso. Dificilmente você vai ver um concurso na área educacional, quer seja para coordenador, professor, diretor, que não tenha lá na sua bibliografia a Jussara Hoffmann, né? Tem sim, ela cai com livros diferentes. E agora a gente vai estudar esse livro que é voltado para a educação infantil. Então, avaliação na pré-escola, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. O livro retrata a avaliação no contexto da educação infantil e os pressupostos básicos da avaliação. A partir dos estudos apresentados sobre o desenvolvimento infantil, Hoffmann utiliza de pareceres descritivos e encaminha procedimentos que auxiliem na elaboração de relatórios de avaliação que poderão ser utilizados tanto para a educação infantil quanto para as séries iniciais. Então, a gente viu que o foco aqui nesse livro, da discussão central da autora, né, é a questão dos registros, né, de como se dá o registro do processo avaliativo das crianças aí na educação infantil. Vamos ver? Avaliar crianças exige dos educadores muita observação, reflexão, registros diários e, sobretudo, grande sensibilidade. Esses são os pontos que se destacam nesse livro. Nele, a Hoffmann defende que não devemos pensar na avaliação como um ato classificatório. Então, mais uma vez, a avaliação classificatória ela é eliminada. A gente não pode pensar numa avaliação classificatória, nem para a pré-escola, nem para o fundamental, nem para a universidade, ela diz, né? Então, aqui especificamente, ela diz que não se deve pensar na avaliação como um ato classificatório, mas sim como acompanhamento e promoção do desenvolvimento. Então, a avaliação, pensando na educação infantil, ela é um ato de acompanhamento que ajuda o desenvolvimento. Ué, vamos pensar. Vocês já assistiram a aula de ALDB? Já assistiram a aula da Resolução 509? Vale muito a pena você assistir essas aulas para entender um pouco melhor o que a nossa lei brasileira vai dizer a respeito disso. Então, a avaliação na educação infantil, segundo a LDB, ela se dá por meio de acompanhamento e registro. E a finalidade da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança, de 0 a 5 anos. Né? Desenvolvimento integral em todos os seus aspectos, físicos, sociais, psicológicos, cognitivos. Então, quando a Jussara traz para a gente que a avaliação ela tem que ser pensada como acompanhamento e como promoção do desenvolvimento, ela está indo ao encontro e não indo de encontro. Ela está indo ao encontro dessa premissa trazida na legislação brasileira. Né? Então, avaliar na educação infantil é fazer o acompanhamento e o registro. E a finalidade da educação infantil é o desenvolvimento integral. Então, avaliar crianças, voltando, exige dos educadores muita observação, muita reflexão, registros diários e, sobretudo, grande sensibilidade. Né? Não devemos pensar na avaliação como ato classificatório, mas sim como acompanhamento e promoção do desenvolvimento. O termo avaliação, na concepção defendida nesse livro, ele se refere a um conjunto de procedimentos, né? E aí, ele tem um caráter, a avaliação, no caso, um caráter processual. A avaliação, ela é processo, ela faz parte do percurso de aprendizagem das crianças, né? Então, ela tem um caráter processual, ela não é só no final de um período. Ela é antes, ela é durante, ela é depois. Ela é percurso. Avaliar não é julgar, mas acompanhar, olha lá,
um percurso de vida da criança. Acompanhar em avaliação mediadora é permanecer atento a cada criança, pensando em suas ações e reações, sentindo, percebendo seus diferentes jeitos de ser e de aprender. Não existe uma criança única, né? Uma infância única. A gente tem muitas infâncias. As crianças são singulares, né? São sujeitos singulares, históricos, sociais. Então, a avaliação ela tem que estar atenta. Uma avaliação mediadora é aquela que está atenta a cada uma das crianças e que acompanha o seu percurso. Ela não é julgamento. Avaliar, na concepção mediadora, portanto, engloba necessariamente uma intervenção pedagógica. Então, quando eu penso na minha avaliação, eu tenho que pensar na intervenção pedagógica. Planejar atividades e práticas pedagógicas, redefinir posturas, reorganizar o ambiente de aprendizagem e outras ações com base no que se observa. Sem ação pedagógica, não se completa o ciclo de avaliação na sua concepção de continuidade. Ação, reflexão, ação. Ou seja, o que a Jussara Hoffmann vai trazer para a gente é aquilo que todos os autores de avaliação trazem, né? Não há como a gente pensar apenas na avaliação separado, dissociado da questão do processo de ensino e de aprendizagem. A avaliação ela está intimamente ligada com a questão do ensino do professor, de como ele ensina, de como ele planeja suas atividades, de como ele organiza esse ambiente de aprendizagem. A avaliação ela está intimamente ligada com a maneira com que o meu aluno aprende, né? Como se dá esse processo de aprendizagem. Então, ela faz parte, né? Ela completa esse ciclo, né? O ensino e a aprendizagem, eles têm dentro deles a avaliação como uma premissa. A avaliação não pode ser dissociada do ensino. Ela está intimamente ligada com o ensino e também com a aprendizagem. A concepção de avaliação mediadora, ela envolve procedimentos essenciais. Esses procedimentos não são lineares, né? Mas eles são complementares. A gente separa assim para estudar para o concurso, né? A autora separa no livro, mas ele não é linear. Eles se complementam, eles estão acontecendo juntos, né? Um vai complementando o outro. Então, eu acho interessante, porque também tem cara de concurso, né? Quando eu penso na concepção de avaliação mediadora, quais são os procedimentos essenciais? O que não pode faltar numa concepção de avaliação mediadora? Observação, análise e planejamento. Interessante, né? Porque se a gente estudou o Arredondo e o Diago no livro anterior, a gente vai ver que é mais ou menos aquilo que ele disse, quando ele trouxe as 3 etapas para a gente da avaliação, né? Então, quando ele falava do início, né, de conhecer o aluno, depois da questão do juízo de valor, das tomadas de decisões, né? Então, a Hoffmann vai trazer aí com a cara dela, com as características do texto dela, né? Então, os 3 procedimentos essenciais na avaliação mediadora. Uma observação atenta e individualizada das crianças. Uma análise reflexiva das suas manifestações, das suas possibilidades, dos seus interesses. E o planejamento das ações educativas, visando oferecer-lhes melhores e diferentes oportunidades de aprendizagem. Ou seja, eu tenho que observar as crianças. A partir dessa observação atenta, individualizada, eu vou ter a minha análise reflexiva. Eu vou ver quais são as possibilidades, o que eu posso trabalhar, o que eu não devo trabalhar agora. Qual o interesse da criança, né? O interesse também é levado em consideração. E aí, por fim, eu vou planejar minhas ações, né? Vou tomar minhas decisões, que percurso eu vou escolher, como eu vou conseguir construir, ajudá-la a construir aquele conhecimento, né? Como eu vou oferecer essa oportunidade de aprendizagem. Então, observação, análise reflexiva e planejamento são os 3 procedimentos essenciais na avaliação mediadora. E aí também
esse livro vai trazer para a gente os 3 procedimentos e agora ele traz 2 princípios, pessoal. Vamos estudar para o concurso, vamos ficar atentos a isso, né? Eu digo sempre, onde está escrito isso, 3 procedimentos, 2 princípios, 4 elementos, 2 dimensões, isso pode sim ser uma questão de concurso. Tem grande possibilidade de cair. Então, os 2 princípios que norteiam a concepção mediadora. Eu vi que ela tem 3 momentos, mas agora ela está falando de 2 princípios. Princípio da individualização. Observar e cuidar mais e por mais tempo da criança que estiver precisando de maior apoio em determinado momento. Olha que interessante isso. Observar e cuidar mais e por mais tempo da criança que estiver precisando de maior apoio em determinado momento. Nem todas as crianças precisam do professor do mesmo jeito no mesmo momento. Há crianças que vão precisar mais em determinada atividade, há crianças que vão precisar menos. Então, ela está dizendo para a gente ficar atento a isso, né? Qual é a criança que está precisando de mais apoio para aquela atividade? Preservando a liberdade e a espontaneidade de cada uma, refletindo acerca das ações educativas pertinentes ao interesse de todas. Então, eu tenho que pensar no todo, eu tenho que refletir no interesse de todas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter esse princípio da individualização. Eu tenho que olhar para cada necessidade, para cada singularidade. Cada criança é única e está no seu percurso de aprendizagem que também é único. E o princípio da mediação. Né? Então, a avaliação mediadora tem como princípio a mediação, a intenção de desenvolver estratégias pedagógicas desafiadoras, de modo que as crianças evoluam em todas as áreas, seguras, com iniciativa para inventar, para descobrir e para experimentar. O olhar avaliativo, ele não é apenas sobre as crianças, mas sobre elas no âmbito da instituição, com todas as variáveis. Então, eu não posso avaliar só a criança no nada, né? Eu tenho que avaliar a criança naquela instituição, naquelas atividades que estão sendo proporcionadas a ela, naquele ambiente que está sendo proporcionado a ela, naquele material que está sendo proporcionado a ela, naquele tempo que foi organizado para ela. Então, é muito interessante isso que a Jussara Hoffmann vai trazer para a gente, né? Quando eu olho para a criança, para avaliar aquela criança, eu tenho que olhar também para aquela instituição e para todos esses itens. Então, vejam só, nesse sentido, o professor, avaliador, ele terá por objetivo manter uma atitude curiosa e investigativa sobre as reações e manifestações das crianças no dia a dia da instituição. Eu tenho que olhar o que ela gostou, o que ela não gostou, por que ela está incomodada naquele espaço, naquele momento, ela ficou mais feliz ali por quê, né? Então, manter essa atitude curiosa e investigativa. Interessante o item B, que vai trazer a necessidade do professor valorizar a diversidade de interesses e possibilidades de exploração do mundo pelas crianças, respeitando a sua identidade sociocultural. São diversos, né? São diversos interesses. O item C, proporcionar um ambiente interativo, acolhedor e alegre, rico em materiais e situações a serem experienciadas. Né? Então, a criança precisa de uma diversidade, de uma riqueza. Quando a gente fala dessas materialidades, né, do que nós estamos falando? A criança ela não tem que ter acesso apenas àquele material estruturado, aquele carrinho, aquela boneca, que está ali todo dia para ela brincar todo dia no mesmo horário. Né? Então, que outras possibilidades de materialidades eu posso oferecer para essa criança? Né? Então, eu posso, de repente, planejar atividades onde a minha criança ela brinque com elementos da natureza, terra, folha, água. Eu posso trazer materiais não estruturados, eu posso trazer pedaços de tecidos que sirvam para uma boa brincadeira de faz de conta. Né? Então, e o ambiente, como ele vai estar organizado para isso? Né? Da mesma forma, como que eu torno ele acolhedor para aquele tipo de brincadeira? Para aquele tipo de interação. Então, é importante a gente pensar nisso. E tender a agir como mediador. O professor é o mediador entre a criança e aquele objeto de conhecimento. Né? Então, ele tem que ser o mediador das suas conquistas, no sentido de apoiá-las,
de acompanhá-las, favorecer os desafios adequados aos seus interesses. É ele que está ali fazendo a mediação nessas conquistas. E o item E, fazer anotações diárias sobre aspectos individuais observados, de forma a reunir dados significativos que vão embasar o seu planejamento e vão reorganizar aquele ambiente. Então, o professor tem que fazer anotação diária. Cada prefeitura, cada sistema vai adotar aí o diário de campo, o diário de bordo, semanário, mas o importante é que o professor tenha anotações diárias sobre esses aspectos individuais, né, sobre cada criança, sobre o seu percurso, para que ele possa aí, a partir dessas anotações, fazer o seu planejamento e replanejar o seu planejamento, né? Reorganizar o seu ambiente em face dessas anotações, desses registros, dos aspectos que foram observados. E assim, a gente encerra esse bloco sobre avaliação na pré-escola, segundo a Jussara Hoffmann, e voltamos em seguida para dar continuidade a esse estudo.